no seguinte, vamos ter 2 vezes 0 mais 1, né, ou seja, o seu f de 0 vale 1. Né, então, agora você sabe onde a sua reta, né, a sua função afim, ela corta o eixo y, que é exatamente, né, em 1, né, para y igual a 1. Então, o ponto, né, não se esqueça, se ele perguntou o ponto, né, passe as duas coordenadas. Lembra que um ponto é formado por duas coordenadas x e y. Então, para x igual a 0, seu y vale 1, o ponto é 0, 1. Ok? Então, ali está. Agora, olha que curioso, né? Eu falei já, né, sobre o coeficiente linear, né, e aí está exatamente ele representado no seu gráfico, né? Ele não depende de x, né? Então, se você zerar o x, se eu colocar x igual a 0, que é exatamente onde corta o eixo y, você vai ter exatamente seu coeficiente linear, e aí está ele. Então, a partir de agora, quando você vê uma função afim e você vê o coeficiente linear, coloque na cabeça, o coeficiente linear é exatamente onde, né, essa reta, né, essa função afim, ela corta o eixo y, tá? Então, exatamente em 1, tá aí. Muito bem. Item B. Determine o ponto onde o gráfico da função corta o eixo x. Né? Lembrando, uma função corta o eixo x, uma função qualquer, não precisa ser uma reta, pode ser uma parábola, qualquer tipo de função, corta o eixo x para y igual a 0. Né? Então eu quero descobrir quando que o meu f de x vai ser igual a 0. Né? E já falei para vocês que tem um nome, vai ser a raiz ou zero da sua função. Então vamos lá. Lembre-se que um ponto em cima do eixo x, ele possui a coordenada y igual a 0. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então basta fazer y igual a 0, que é f de x igual a 0. Então temos que 0 vai ser igual a 2x mais 1. Né? Ao isolar o x, a gente tem que o x vale menos meio. Ok? Então o ponto, né, onde corta o eixo x, ele é menos meio, 0. Bom? Então dá uma olhadinha para você ver onde é que está representado. Ali está, né, o ponto, né, a raiz, menos meio, né, o ponto onde corta é exatamente menos meio, 0. Tá bom? Item 6. Mostre o gráfico da função. Falei para vocês que é uma função afim, né, e que está na forma de uma equação reduzida da reta. Então o seu gráfico vai ser de uma reta. Né? Para você desenhar o gráfico de uma reta, você precisa só de 2 pontos. Olha só que sorte. A gente acabou de descobrir nesses itens A e B, foram exatamente pontos por onde a reta passava, onde ela cortava os eixos. Então, tendo esses 2 pontos, a gente pode traçar tranquilamente essa reta. Ok, então vamos lá. Temos 2 pontos da reta, que são os pontos 0, 1, né? Onde a reta corta o eixo y, e a gente tem a raiz, né? Menos meio. Então, menos meio, 0, vai ser um ponto da sua reta. Então, passando por esses 2 pontos aí, a gente tem o gráfico da função afim, tá ok? Que é uma reta. Item D. Para que valores de x temos que f de x é maior do que 0? Né? E ao lembrar do sinal, né, do sinal de um polinômio de primeiro grau, né, que é exatamente o sinal que a gente vai ter que usar aqui, fica mais fácil, porque nós acabamos de descobrir a raiz, né? A raiz é menos meio. Então, olha só, temos menos meio ali, né? Lembre-se que o seu f de x vai ser 2x mais 1, né? O coeficiente que multiplica o x, o coeficiente angular, o a, né? O a que a gente já trabalhou bastante, ele é positivo. Né? Então, como é uma reta, né? Uma função polinomial do primeiro grau, né? O sinal vai ser cama, sinal contrário de a e mesmo sinal de a. Pronto, é só colocar ali. Então, o contrário de a antes do menos meio e mesmo sinal de a depois do meio. Se o a é positivo, então antes do menos meio é negativo, contrário, e depois do menos meio é positivo, que é o mesmo sinal de a. Tá ok? Queremos descobrir quando que o f de x é maior do que 0. Bom, é só ver o quadro de sinal. Né? Eu estou percebendo que ele é maior do que 0, positivo, né? Para x maior do que menos meio. Pronto, ali está. Para x maior do que menos meio, então o seu f de x vai ser maior do que 0. Bom, analogamente, se você quiser descobrir quanto que é f de x menor do que 0, né, que é o item E, é só você pegar o mesmo quadro de sinal, né, não mudou, a função é a mesma coisa, e é só você pegar para ver onde é que é negativo o f, né, realmente é para a esquerda do x igual a menos meio. Pronto. Para x menor do que menos meio, então, você tem que o f de x é menor do que 0. Bom? Próximo exemplo. Exemplo 2. Temos a seguir o gráfico de uma função f de r em R, domínio nos reais e contra domínio nos reais, e apresente a sentença aberta que define essa função. Né? Bom, você vê na verdade uma reta, né? E uma reta, uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, e precisamos descobrir a equação dessa reta então. Tem um jeito de fazer isso, né, que é exatamente o jeito, né, das últimas aulas, onde eu apresentei
a reta, né, a equação de uma reta. Você pode utilizar, né, delta y sobre delta x, a variação no y sobre a variação no x, para descobrir essa equação de reta. Mas a ideia não é essa, né? Eu vou te mostrar um outro jeito, né, já que a gente sabe que uma reta nesse formato, né, uma função afim, é do tipo ax mais b, onde falta apenas descobrir os coeficientes a e b. Então, o que eu vou apresentar, a ideia que eu vou apresentar para vocês agora é exatamente essa, né? Vamos encontrar os coeficientes a e b, o coeficiente angular e o coeficiente linear a partir desses dois pontos, tá bom? Muito bem. Então, a função que procuramos é afim, portanto, ela é da forma f de x igual a x mais b, né? Ou seja, y igual a x mais b. A gente sabe que o gráfico, né, dessa reta passa pelos pontos 1, 3 e 4, 9. Então, o que eu vou fazer, lembre-se, se o ponto está em cima da reta, ele tem que obedecer a equação da reta. Então, eu vou substituir as coordenadas, né, separadamente as coordenadas, nessa função afim, correto? Porque os pontos eles estão em cima da reta e eu vou obter relações entre A e B. Como eu tenho dois pontos, então eu vou obter duas relações entre A e B. Isso vai me fazer um sistema. Olha só que interessante. Pelo ponto 1, 3, né, onde tem x você coloca 1 e onde tem y você coloca 3, você vai descobrir então o seguinte: 3, né, que é a coordenada y, vai ser igual a vezes 1, que é a coordenada x, mais b. Né? E daqui temos uma relação entre A e B. E essa reta passa, né, a função afim passa pelo ponto 4, 9. Então vamos lá, coloque x igual a 4 e y igual a 9. Então 9, que é a coordenada y, vai ser igual a vezes 4, que é a coordenada x, mais b. E como eu falei para vocês, você tem duas, né, relações entre A e B, duas equações com duas incógnitas. Então é só você resolver esse sistema. Vamos lá. A mais B igual a 3, 4A mais B igual a 9. Bom, e aí você pode fazer por substituição, por subtração, né? Você tem vários jeitos de fazer isso daí. Eu vejo que se você pegar a equação de cima e subtrair da de baixo, né, você cancela o B, o que é muito bom. Em geral, o coeficiente linear você vai conseguir cancelar sempre dessa forma, porque ele não multiplica x, né, e nem acompanha o y. Então, você pode fazer isso para se livrar dele. Bom, você tem A igual a 2 e B igual a 1. Né? Então, não fique apenas satisfeito em ter encontrado os coeficientes A e B. Se ele pediu para você encontrar a função afim, escreva a função afim, f de x igual a x mais b. Temos o A, temos o b, é só substituir. Então a função que procuramos vai ser igual a f de x igual a 2x mais 1, ok? Muito bem, então essa foi a aula de função afim e agora a gente vai para a aula de exercícios.